Sábado, 18 de janeiro de 2014. Entra no ar o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. No quadro Pequena Notável, visitamos um pequeno empresário que fabrica redes esportivas e redes de proteção. Fique atento, o Dr. Marcos Tavares Leite ainda nos fala sobre temas importantes para 2014. Em nossa reportagem especial, vamos dar dicas pontuais para fazer de 2014 um ano de conquistas. Em nossa sala de visitas, o presidente do SIMP, Joseph Cury, volta a entrevistar o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador José Renato Nalini. Estamos no ar. Expandir seu negócio significa encarar diversos desafios, mas também descobrir novas oportunidades. Ouvimos o professor Francisco Guglielmi Júnior, que vai dar dicas para fazer desse 2014 um ano de conquistas. Especialização. Para 2014, é muito importante o empresário se qualificar melhor. Para isso existe uma série de cursos gratuitos e pagos, até cursos online, que o empresário pode fazer sobre gestão de negócios. Na área mercadológica, na área de financeira, na área de produção. Então isso é a primeira grande coisa que ele deve se programar. Qualificação de mão de obra. Nada impede de você pegar uma mão de obra não qualificada ou de baixa qualificação e qualificá-la para atender as demandas do seu negócio. Você vai ter um funcionário leal e vai ter alguém adequado ao teu novo momento. Custos e despesas. Apesar de você talvez vir a movimentar um volume maior de dinheiro, não quer dizer que esse dinheiro é seu. Esse dinheiro aí é para você poder fazer uma provisão, um planejamento financeiro para ter uma maior independência e para poder atravessar os períodos de vacas magras. Melhoria da qualidade dos produtos. À medida que a classe C e a classe B, mas a classe C está tendo mais ascensão a produtos e serviços, o nível de exigência também é proporcional ao nível de informações que eles têm. E cada vez mais eles querem produtos de melhor qualidade pelo menor preço. Portanto, cabe aos empresários buscarem esses produtos e serviços para atender a essa demanda que ela tem. Em 2007, visitamos um empresário que atuava no mercado de redes esportivas. Eram 2 máquinas no galpão e muitos sonhos na cabeça. 7 anos depois, muita coisa mudou. Hoje nós já temos 2 fábricas, tem uma fábrica no interior, outra aqui. Uma fábrica fazendo redes de esporte e essa daqui em São Paulo fazendo as redes de proteção. Fábio mudou tudo na produção. Ele aprendeu a tirar proveito das dificuldades e encontrar soluções para crescer. A carga tributária é muito alta. Eu acho. A maior transformação foi na produção. Antes, parte dela era terceirizada. Com a ajuda de um engenheiro, ele desenvolveu as máquinas e passou a produzir quase tudo, do fio de nylon à embalagem. A gente começa com o polietileno granulado, ele passa por uma extrusora e fabrica a linha, que é o fio. Esse fio ele se reúne em vários fios e aí ele começa a fazer a corda. Então ele se reúne em vários fios, depois nós reunimos outra vez e aí você determina a corda. A corda é a reunião de vários fios. Então aí dependendo do número de fios que você coloca na corda e da torção que você faz, acaba fazendo uma corda diferente com 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros. Essa é mais uma bela história de quem faz e acontece. (1988), um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira.
1988 também marcou a criação do SIMP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. SIMP, 25 anos de união, trabalho e conquistas. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entramos nesse ano de 2014 com novos desafios. Assistimos no final de 2013 uma certa desaceleração na economia brasileira e realmente o desafio para esse ano é a retomada do desenvolvimento e da atividade econômica. Para efeito de arrecadação tributária e desenvolvimento de todo o país, fundamental é o incentivo à produção e à atividade empreendedora. Falamos, portanto, no incentivo à atividade industrial, também na questão comercial. E a grande alavanca para esse movimento de retomada da economia é o incentivo, é a racionalização de obrigações e o incentivo às microempresas e às empresas de pequeno porte. Está aí já na Constituição, há muitos anos, há décadas, essa questão do tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. E apesar disso, ainda se constrói uma série de barreiras e entraves a essa legislação diferenciada que deve haver. Aonde se fala que uma determinada atividade econômica, por conta da atividade produtiva exercida, não é uma empresa de pequeno porte, uma microempresa. E isso vai se construindo, vão criando os entraves. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos para retomar a atividade, retomar a economia e mesmo sem prejuízo da arrecadação, com que se preocupam tanto os estados, a União e os municípios, é o incentivo à atividade empreendedora. Incentivo, em primeiro lugar, à indústria brasileira, para colocar produto nacional, movimentar essa economia dentro do Brasil com os nossos produtos, uma produção gerada pelos nossos trabalhadores. Esse é o primeiro ponto. Aumento de carga tributária não vai ser solução para ninguém, até porque nós estamos no limite da capacidade contributiva. Portanto, o que precisa é racionalização nas obrigações acessórias, estímulo à atividade empreendedora, redução de carga tributária, melhora e efetiva interação nas relações entre capital e trabalho. Por outro lado, nós já iniciamos esse ano com algumas questões que mostram a contramão do que eu estou colocando. É justamente o movimento do CONFAZ, das Secretarias de Fazenda do Estado, no sentido de impedir o acesso da microempresa e da empresa de pequeno porte à legislação do Simples em caso de qualquer tipo de inadimplência. Ora, nós estamos colocando restrições para a microempresa e a empresa de pequeno porte que nem para a média ou para a grande empresa nós assistimos. Portanto, contrariando a própria Constituição da República, nós criamos um tratamento diferenciado, sim, à microempresa, à empresa de pequeno porte, mas no sentido de dificultar a sua atividade produtiva. 2014, esperamos que seja realmente um ano de mudança, um ano de incentivo à produção, e o primeiro passo, a grande alavanca para isso, é efetivamente o estímulo à produção nacional, o estímulo à indústria brasileira e principalmente às micro e pequenas indústrias. Por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Sábado que vem, São Paulo completa 460 anos e nossa viagem pelos cantos da cidade continua. Hoje vamos saborear tudo o que se passa no mercado municipal. Acontece no meu coração.
Localizado entre a Rua 25 de Março e o metrô São Bento, o Mercado Municipal de São Paulo, mais conhecido como Mercadão, é um dos mais belos cartões postais da cidade. Famoso pelo pastel de bacalhau e sanduíche de mortadela, que já viraram referência, possui também uma grande variedade de produtos, que muitas vezes só podem ser encontradas lá. O mercado municipal passou de um espaço frequentado principalmente por donos de restaurantes a um ponto turístico movimentado. Hoje conta com 272 estandes das mais variadas especialidades e atrai visitantes dos 4 cantos do país e do mundo. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando Entrevista da semana. Em nosso primeiro programa de 2014, ouvimos especialistas sobre o tema conciliação prévia. Mostramos também que o SIMP possui um posto avançado do Tribunal de Justiça. É isso mesmo, o posto de conciliação pré-processual está localizado na Rua Doutor Fabrício Vanpré, número 70, na Vila Mariana. E agora, o presidente do SIMP, Joseph Cury, volta a entrevistar o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador José Renato Nalini. E o tema é esse, conciliação prévia. Confira. Doutor Nalini, é um prazer tê-lo novamente conosco. Prazer é meu, Cury. Foi boa a repercussão do primeiro programa? Fantástica. Então... Tão boa que nós estamos dando continuidade aqui no segundo programa. O peso foi realmente muito bom. Parabéns. Bateu o recorde aí de consulta. Eu não posso dizer por questão legal o Ibope qual foi, mas... Bom, doutor Nalini, no programa passado o senhor falou da necessidade de novos caminhos. Um deles, que muito se fala hoje, é a conciliação prévia. Como que o senhor vê a conciliação prévia? Cury, nós demoramos muito para enfrentar essas alternativas à resolução de conflitos, que o direito anglo-saxão conhece há muito tempo, e eles têm mais de 50 fórmulas. Nós falamos em conciliação, mediação, arbitragem, e esquecemos que há outras modalidades de composição de um litígio sem necessidade de entrar no judiciário. E isso é importante? Porque nós escolhemos um modelo de justiça que é bastante sofisticado para um país com as necessidades do Brasil. Ou seja, nós temos 5 justiças, né? 2 comuns, a estadual, federal, eleitoral, laboral, militar, né? Depois nós temos 4 graus de jurisdição, ou seja, ninguém fica satisfeito com a primeira decisão, recorre para o tribunal, pode chegar ao Superior Tribunal de Justiça, pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição trata de tudo, então tudo é matéria constitucional. Enquanto em outros países o Supremo tem 100 casos por ano, escolhidos na Suprema Corte Americana, os ministros, que lá nem chamam ministros, são juízes mesmo, eles escolhem os assuntos que eles vão decidir e são 100 processos por ano. Aqui são 100 mil processos por ano. Tudo pode chegar ao Supremo. Então você sabe que você ingressa no judiciário, mas você nunca sabe quando vai sair do judiciário, depois dessas 4 instâncias. Então uma sociedade que está com um novo ritmo, né, ela precisa pensar em alternativas. E uma delas, bem sucedida, é a conciliação. Agora mesmo terminamos a semana da conciliação e foram mais de 30 milhões de reais resolvidos que não precisam entrar em juízo. Que coisa boa! Quase, né? 50 mil pessoas tiveram os seus pleitos decididos de uma maneira informal, direta, objetiva. Eu só vejo vantagens na conciliação. E depois explico por quê, se você tiver interesse. Agora, eu acho que é tão importante para a sociedade que todos possam saber. Por favor, então, doutor a Nalini. conciliação, ela é uma forma autônoma das pessoas resolverem os problemas. Por quê? Quando você ingressa em juízo, a última vez que você vai ser ouvido foi aquela que você contou o problema para o seu advogado. A partir daí, embora nós chamemos a parte de sujeito processual,
Na verdade, ela vira objeto da vontade do Estado juiz, porque há todo um ritualismo, há um formalismo excessivo na tramitação do processo. Você nunca mais poderá falar aquilo que você sente, porque o juiz, quando perguntar a você alguma coisa, se você for parte, você experimente perguntar para o juiz, posso contar desde o começo? Ele fala, não, eu não tenho tempo de ouvir a sua história. Eu faço as perguntas e você responde aquilo que eu indagar. Então você é um objeto da inquirição. E você vai passando de instância por instância, termina aqui no primeiro grau, a sentença quase que passou a ser uma minuta de solução, porque todo mundo quer recorrer ao tribunal, chega no tribunal, a tese é jurídica, ninguém está mais vendo pessoas, você está estudando um processo e você vai aplicar a sua versão da lei e da interpretação sobre aquele caso, com a sua opinião, com a sua filosofia, sua ideologia. É o que explica tantas decisões que são díspares, não é? A mesma lei suscita muitas respostas, isso até o Supremo. Às vezes 5 ministros de um lado, 5 ministros de outro, né? E você vai verificar a decisão final, você nunca sabe o que vai acontecer. E você vai precisar de um decodificador para dizer para você o que aconteceu. Agora, veja a conciliação. Você pode vir sim assistido com um advogado, que é um profissional que a gente deveria consultar preventivamente, como nós consultamos dentista, médico, né? Check-up físico. Você pode também fazer um check-up jurídico antes de contratar, antes de casar, antes de fazer qualquer coisa. Você teria que ter orientação de um profissional do direito para saber se você não vai entrar... Para evitar problema. Evitar problema, né? Claro. Agora, você chega ali na conciliação, você vai se sentar de frente daquele seu opositor, o adversário, vai ouvir o ponto de vista dele, vai expor o seu, não é? Se você desistir, porque conciliar é chegar a um acordo. Acordo não significa ganhar, levar tudo. Claro. Você tem que ceder em alguma parte. Mas você participou da discussão. Você sabe até que ponto você pode desistir. Você pode compreender o ponto de vista do outro numa conversa coloquial, com a sua linguagem, com a sua forma de se exprimir, não através desse juridiquês que é feito para complicar, para a parte não entender realmente, né? Fora o problema do judiciário, que uma percentagem enorme das decisões é uma resposta meramente processual. O conflito fica lá, não foi enfrentado, o juiz não chega ao mérito, porque há desvios, há obstáculos processuais, não é? Que aí ele está com a consciência tranquila, porque ele deu uma resposta, mas você não teve solução para o teu conflito. Dizem que o bom acordo, doutor Nannini, é quando as duas partes saem insatisfeitas, o que significa que ambos tiveram que ceder. Mas o povo tinha razão quando dizia, né, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, verdade. Não é? É verdade. Porque se você hoje colocar numa relação, uma equação de custo-benefício, o tempo que você vai perder, a angústia que você vai alimentar durante todo aquele período de indefinição, né? Ganha na primeira instância, perde na segunda, vai para a terceira, demora anos, pode voltar para cá para que haja um novo julgamento, pode chegar até o Supremo. Ou seja, hoje, para os alunos, eu digo, você que se vier a ser advogado, você precisa fazer um contrato de honorários profissionais que vincule os seus herdeiros ou os herdeiros da sua parte, porque alguém vai morrer no curso do processo. Os processos não terminam. Nós alargamos tanto a porta da justiça, o acesso à justiça, que é fácil entrar, o difícil é sair. Agora, pela experiência acumulada, doutor Nannini, o senhor diria que isto beneficia aqueles que querem uma longa litigância exatamente para não cumprir as suas obrigações? Então, o problema da lentidão e do acúmulo de demandas é que a justiça passa a ser instrumentalizada por aquelas pessoas ou aqueles grupos que não têm nenhum interesse em cumprir com a sua obrigação. Ou seja, aqueles se colocam acima da lei e eles querem comandar tudo, é isso? E a comunidade, ela é sábia, ela poderia verificar por que em outros países
países de primeiro mundo, as pessoas falam, eu vou te ver na justiça. E aqui é o infrator, é aquele que não cumpre a obrigação, que não quer honrar os seus compromissos, que fala assim, vá procurar a justiça. Que absurdo. Não é um absurdo? Então, é um absurdo. A sociedade, ela precisa perceber que ela pode e ela tem obrigação de tentar um acordo antes de ingressar nessa aventura judicial. Nós não podemos assegurar para ninguém que porque ele acredita ter razão, que ele verá o seu direito reconhecido. Porque hoje o nosso ordenamento é um ordenamento que priorizou a hermenêutica, ou seja, a capacidade de interpretação. Não há mais nada absoluto, certo, objetivo na lei. A lei, ela passa a ser assim um fruto do compromisso possível nesse parlamento moderno que é um feudalismo, só tem interesses tópicos, né? Representante disso, representante daquilo. Então a lei, ela, nem sempre ela consegue atender ao interesse comum. Então a lei é dúbia, a lei tem de ser suprida pelo judiciário, isso trouxe uma judicialização excessiva, todos os problemas chegam ao Poder Judiciário e ele fica sem condições de dar respostas, a não ser que ele cresça indefinidamente e nós façamos do Brasil um enorme tribunal, né? Agora, a conciliação tem outro aspecto, que é muito mais importante. Eu não estou falando em termos de aliviar o Judiciário da sua carga excessiva de serviço. Não, eu estou falando que uma população que não tem condições de dialogar, que não tem condições de falar sobre o seu problema, mas prefere esperar que um juiz faça isso por ele, é uma cidadania que não está se tornando madura para nós implementarmos a democracia participativa. Então, quem não sabe discutir o seu problema, não sabe escolher, não sabe votar, não sabe se indignar, não sabe reivindicar e fica uma massa passiva, fazendo com que o Brasil esteja sempre na rabeira dos índices de qualidade, nos índices de educação, nos índices de participação na democracia. Então, é esse o objetivo de procurar esses métodos alternativos, fazer com que a cidadania assuma os seus direitos, mas também os seus deveres. Tenha capacidade de dialogar. Que é fundamental. Doutor Nannini, nós adoraríamos continuar, mas chegamos ao final do nosso tempo. Eu acho que eu falei demais, né? Eu acho que o senhor foi brilhante, prestou um grande serviço à sociedade, esclarecendo caminhos, mostrando rumos, tendo uma conversa extremamente franca e objetiva. Aliás, que é o seu estilo desde a época que eu tive o prazer em conhecê-lo, a longa data, e dizer que nós lhe desejamos pleno êxito, porque o seu sucesso, doutor Nannini, será o sucesso da sociedade brasileira, será o sucesso de São Paulo e um modelo para o mundo, porque é o maior tribunal de justiça do mundo. Doutor Nannini, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço. Eu gostaria de pedir a toda a população paulista que nos ajudasse a repensar o modelo de justiça. Quem paga pelo judiciário é você, cidadão. Então você não tem só o direito de opinar, você tem a obrigação de avaliar se o nosso trabalho está sendo bem feito. Cobre, sugira, faça propostas, critique. Nós somos servidores do povo, estamos aqui para servi-lo. Dr. José Renato Nannini, parabéns mais uma vez, muito obrigado, pleno êxito. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!